dia gozo enfim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz, tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendo em nuvens do céu. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Amém. Para não perder o costume, né, meus irmãos? Vamos ver aqui, meus irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos nesta noite. Deus abençoe nossos irmãos pela internet. Trezentos e 344. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro pra mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por Tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina que estás, meu Jesus. Com Teu rebanho vais já levar-me para o rio que vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do
amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamaste para me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol a luz. Não tem o brilho da face adorada quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja. Oh, quisera bem poder falar de Cristo, de um amigo verdadeiro, justo e bom, e dizer do que Ele fez por minha vida, e que todo mundo ouvisse no alto som. Ninguém tem amor igual a Cristo, oh, nem mesmo afeto maternal. Nada pode ao seu amor ser comparado. Ninguém tem amor igual. Minha vida estava cheia de perigo quando Cristo me encontrou para me salvar. Com desvelo, consertou-me os passos, fez-me caminhar. Ninguém tem amor igual a Cristo, oh, nem mesmo afeto maternal. Nada pode ao seu amor ser comparável. Ninguém tem amor igual. Cada instante está comigo e me segura mais e mais no seu amor, no seu poder. Até que um dia nesta terra santa e pura, seu semblante muito querido eu posso ver. Ninguém tem amor igual a Cristo, oh, nem mesmo afeto maternal. Nada pode ao seu amor
ser comparado. Ninguém tem amor igual. Louvado seja o nosso Deus. Irmão Jaci, vamos orar um pouquinho, uma oração de agradecimento a Deus, a voz do nosso querido irmão Jaci. Amém. Grande Criador, viemos mais uma vez por Tua misericórdia, por Tua graça, Senhor, que tem provido para nós essa oportunidade de podermos mais uma vez nos encontrar no serviço do Senhor. Viemos oferecer a Ti, Senhor, o som de nossos lábios, o louvor, a nossa prece, por termos certeza que o Senhor é presente e o Senhor ouve as nossas orações. Viemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado uma semana de paz, de trabalho, de saúde, de harmonia. O Senhor tem cuidado dos seus escolhidos. A Tua palavra diz que o Senhor cuida dos seus escolhidos. Sim, grande Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa vez. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe, que continue, pois nós somos carentes e dependemos das Tuas bênçãos, Pai. Nós temos consciência que sem Ti nada podemos fazer. Temos consciência, Senhor, vimos na Tua palavra e cremos nisso. Sem Ti nada podemos fazer. Mas como diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E o Senhor tem nos fortalecido, Senhor. Tem nos dado uma palavra, tem revelado o Seu novo nome, tem nos dado a revelação na voz do sétimo anjo. Seus segredos têm sido revelados à Sua igreja, à Sua noiva, à Sua eleita. Somos agradecidos, Senhor, pelo grande amor do Senhor Jesus Cristo, que, morrendo na cruz, proveu para nós o caminho para a salvação. E até aqui tem nos ajudado, Senhor. Até aqui estamos caminhando e podemos dizer que não somos quem devemos ser, mas não somos mais quem nós éramos quando vivíamos perdidos nos caminhos do mundo. Não somos mais quando estávamos ali no engano da denominação, quando pensávamos estar caminhando em um caminho perfeito. Repentinamente o Senhor nos mostrou que estava ali diante de nós um erro, um engano, e o Senhor tem provido escape para nossas almas, resgatando-nos para a Sua maravilhosa luz, a luz da Sua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa nossos irmãos que ouvem-nos
que compartilham com essa fé, com a revelação da palavra nesses últimos dias, aquilo que estava ainda em segredo, o Senhor tem nos dado, o Senhor tem esclarecido para nós onde estava a falha, onde estava o erro, dando-nos tempo para nos arrepender. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por nosso pastor. Intercedemos em favor dele, que o Senhor guarde e livre de todo mal. E continue dando a ele a palavra com sabedoria, Senhor. Que o Espírito Santo permaneça com cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Toma conta, Senhor, dessa reunião e dá-nos aquilo que está reservado para esse dia, desde antes da fundação do mundo. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Deus abençoe nossos irmãos pela internet, o Sérgio Campão, a Maria Quadros Campão, também. Deus abençoe a irmã Dilson e a irmã Zenilde, irmã Maria de Moura. Deus te abençoe, minha irmã. Pastor Gidielson Nascimento, Deus te abençoe, pastor. Um abraço, é uma honra para nós ter a audiência do Senhor. Muito obrigado. E os nossos irmãos aqui, todos os nossos irmãos também que sempre estão conectados conosco e que não comunicam, fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Deus vos abençoe. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Já chegamos mais cedo aqui, já oramos, já cantamos. Coisa boa, meus irmãos? Coisa boa é viver uma vida onde Deus é o principal, Deus é o principal. O Senhor Jesus é a mola principal, é o núcleo. Coisa boa, viver por Ele, para Ele, tudo gira em torno de Cristo. Vamos ler no livro de Joel, capítulo 1. É Daniel, Oséias, Joel, antes de Amós. Capítulo 1, Joel 1. Versículo 1 até o 4. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração.
O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. E ainda no capítulo 2, versículo 25, 2, verso 25, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Amém? Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Pode se sentar, meus irmãos, muito obrigado. Eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos sobre o quarto mensageiro. O quarto mensageiro, a palavra após a sétima era. Amém? Amém. O quarto mensageiro, vírgula, a palavra, vírgula, após a sétima era. Bom, meus irmãos, a gente precisa embasar o que a gente diz com a Bíblia, né? E com a mensagem, né? A mensagem é aquela facilidade, aquele facilitador que nós temos para entender a Bíblia. Porque a Bíblia, ela foi escrita pela palavra. Parece algo insano de se dizer, mas a Bíblia, ela foi escrita pela coluna de fogo. A Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. E ninguém melhor do que o Espírito Santo para revelar aquilo que está escrito na Bíblia, porque foi ele que escreveu. Ele é que sabe o que significa aquilo. Amém? E então tudo que falamos tem que estar na Bíblia. Como o irmão Brana pregou a mensagem intitulada A Restauração da Árvore Noiva. A restauração da árvore noiva. Certo? E essa mensagem, excelente mensagem, coisa boa de mensagem, cada vez que a gente lê, sempre encontra novas pepitas, como dizia o irmão Brana, também dizia isso, né? Tinha um irmão que dizia isso, saudoso irmão que falava isso. E o irmão Brana pregou a restauração da árvore noiva, porque a árvore, ela foi toda deformada, ela foi depredada, ela foi atacada pela lagarta, gafanhoto, locusta e o pulgão. Então, nós temos, vamos ver se eu consigo botar aqui, lagarta, tá certo, irmãos? Lagarta e gafanhoto.
Você fazer uma letrinha bonita demora, meus irmãos. Gafanhoto. Gafanhoto. Pulgão. O pulgão. Não, locusta. Locusta. A locusta. Locusta e o pulgão. Pulgão. Certo, meus irmãos? Pulgão. Então são dois, três, quatro. Nós vamos ver que, na verdade, é o mesmo inseto. É o mesmo inseto que muda de estágio, muda de aparência. E ele muda para poder atacar determinadas partes da árvore, que se ele estivesse no estágio do pulgão, ele não conseguiria atacar. Tem uma parte na árvore que, se ele estiver no estado da lagarta ou do gafanhoto, ele não consegue atingir. O diabo é um desgraçado, né, meus irmãos? Ele é capaz até de transfigurar-se em anjo de luz. O que diz Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios 11, porque o próprio Satanás transfigura-se em anjo de luz. E por que ele transfigura-se em anjo de luz? Porque Deus é luz. Então ele assume uma aparência divina. Você olha para o diabo assim, parece Deus. Está brilhando. Para quê? Para tentar atrair os filhos da luz. Mas Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Meus irmãos, deixa eu ler a mensagem, porque senão... Na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, 452 em diante, o irmão Brana diz: agora ouçam atentamente. Ouçam agora, não percam isto agora. Houve 4 mensageiros que morreram. Ou vocês prefeririam que concluíssemos? Vocês prefeririam? Ouçam atentamente agora. Veja, houve 4 mensageiros mortos naquela árvore. Não é isso certo? Obviamente eu estou lendo já quase a conclusão da mensagem. Mas o irmão Brana dissertou sobre cada um deles, mostrando aquele inseto no estágio da lagarta para comer o fruto da árvore. O fruto, ela é uma árvore boa e perfeita, e ela tem frutos. Esta era a árvore noiva.
era a igreja primitiva, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o inimigo vem para comer o fruto. O irmão Branham mostra que há 9 frutos. Na verdade, Gálatas 5, 22, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé. Os frutos que aquela igreja produzia, curavam os enfermos, expulsavam demônios, pregavam a verdadeira palavra de Deus, sem denominação. Mas vem a lagarta e come o fruto. Depois que consegue tirar isto da igreja, aquele animal muda de estágio e ele assume a forma de um gafanhoto. E o gafanhoto come o quê? As folhas. O gafanhoto come as folhas, e as folhas elas apontam para o companheirismo, ao frescor, onde os pássaros vêm, onde todos os homens vão para debaixo das árvores para se refrescar. O gafanhoto vem e come o companheirismo. Ou pertence a nós, ou não pertence a ninguém. É o diabo no estágio do gafanhoto. É o mesmo indivíduo. É o mesmo espírito. Mudando. Depois que ele come as folhas, você já vai imaginando uma árvore sem fruto e sem folhas. Ela está só tronco e galhos. Ele quer matar a árvore. Assim como ele matou o árvore noivo. Irmão Brandes, vocês creem que ele era o árvore noivo? Vocês creem? E o árvore noivo, sem a árvore noiva, não pode produzir frutos. Então o inimigo quer matar a árvore noiva. Agora, o gafanhoto, a lagarta, já cumpriram o seu papel, então ele muta e agora ele é uma locusta. E a locusta come a casca da árvore. E o que é casca? A casca é a cobertura da árvore. O que é a cobertura? A cobertura é a religião. É a doutrina que protege. O diabo vem, é aí onde entra Roma, diz irmão Brana, é onde entrou Roma, para tirar a proteção do sangue, a proteção da palavra e dar dogmas no lugar. É onde eles fizeram uma igreja natural, impondo dogmas. Pai, Filho e Espírito Santo, em vez do batismo em nome de Jesus Cristo. A aspersão em vez da imersão. O pão, a hóstia,
em vez de receber o Espírito Santo. Unir-se à igreja, ao invés de nascer de novo. A locusta vem e tira aquela verdadeira cobertura, aquela verdadeira doutrina e dá uma falsa cobertura, uma falsa religião. E depois que ele faz o seu trabalho, ele entra. Conseguem imaginar, meus irmãos? Uma árvore sem folhas, sem frutos, sem casca. O que agora ele quer? O que ele quer pegar da árvore? A seiva, a vida. Agora ele se transforma no pulgão, o sugador da vida. A vida é o Espírito Santo. Ele vai e tira o Espírito Santo da igreja. O Espírito Santo não pode suportar credos e dogmas. A árvore definha. A árvore é a árvore noiva. Ela foi perseguida. Ela foi morta, ela foi dizimada, até por volta. Aqui, meus irmãos, nós temos as eras da igreja, a primeira era, a segunda era, a terceira era, e aqui, quando chegou até a terceira era, esta era, a quarta era da igreja, que durou 914 anos, foi a era das trevas, foi a era em que a igreja permaneceu enterrada. A vida foi para as raízes. Por quê? Porque o gafanhoto, a lagarta, o gafanhoto, a locusta, o pulgão, conseguiram fazer o trabalho de dizimar, de acabar com a beleza da árvore. Mas o que diz a Escritura? Eu restaurarei. Glória a Deus. E restituir-vos-ei todos os anos. É promessa dele, é um trabalho dele, é o agir dele. Irmão Brana diz: 4 mensageiros do demônio, 452, restauração da árvore noiva, de Roma, dogmas, matou aquela árvore. Um tomou seu fruto, outro tomou sua casca, um tomou suas folhas, um tomou sua casca, outro tomou a vida. Não é isso correto? 4 mensageiros de dogmas mataram a árvore, tudo exceto as raízes. E se 4 mensageiros da morte mataram a árvore, 4 mensageiros da vida restauram a árvore. Quantos mensageiros da vida? 4. Você compreendeu isso? Amém? Pois Deus disse: eu restaurarei isto. Ele restaurará isto como? Através de 4 mensageiros. Mataram isto? Então, 4 mensageiros da vida restaurarão isto. Qual foi o primeiro? Martinho Lutero. Coisa boa, né, meus irmãos? Nós sabemos que na primeira era da igreja foi Paulo. Nós sabemos que na segunda era da igreja
foi Irineu. Nós sabemos. São Martim, a terceira Columba. Quando nós chegamos em Lutero é quem? Lutero é o primeiro mensageiro da vida. São quantos mensageiros da vida? 4. Lutero é o primeiro. Bem devagarzinho, meus irmãos. Certo? Eu gosto disso. Qual foi o segundo? João Wesley. Ah, eu gosto disso. João Wesley. Foi o segundo. São quantos mensageiros? 2. 4. Não, total. 4. Faltam 2. Faltam 2. O primeiro, Martim Lutero, justificação. Qual foi o segundo? João Wesley, Deixa eu botar isso, meus irmãos. Martim Lutero, justificação, certo? João Wesley, santificação, certo? Justificação, santificação. Qual foi o terceiro? O irmão Brando diz aqui, pentecostais com a restauração dos dons. Porque esta é a era de Laodiceia, a era pentecostal. Mas qual é o nome do sétimo anjo? O nome do sétimo anjo é? Brana. Por quê? Porque ele nasceu dentro de Laodiceia. Ele nasceu dentro do batismo, dentro da casca, dentro de Pentecostes. É óbvio, não quero interpretar, certo, meus irmãos? Mas o irmão Branham podia dizer qual foi o terceiro mensageiro da vida. Eu, William Branham, nós não temos ali o nome Branham em amor fraternal? Paulo Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. Nos dias da voz do sétimo anjo. Qual foi o primeiro mensageiro? Lutero, justificação. Wesley, o segundo mensageiro, santificação. O terceiro mensageiro, essa minha caneta começou a falhar. O terceiro mensageiro, na era pentecostal, com o batismo. Meus irmãos, deixa eu botar aqui. Batismo com Espírito Santo. Ficou pequeno, né, meus irmãos? Justificação, santificação e a era pentecostal com o batismo do Espírito Santo. Mas quantos mensageiros são? 4. Onde é que nós vamos encontrar o quarto mensageiro? Ah, canetinha. Hã? Será que nós poderíamos só, em dar uma olhada, compreender a mensagem?
e entender que além de Laodiceia, há um tempo que não é tempo, há uma mensagem que não é do tempo, há uma palavra que não passa, há um mensageiro que não pode ser substituído, porque todos estes mensageiros terreais são substituíveis. Paulo foi substituído por Irineu, Irineu foi substituído por Martim, Martim foi substituído por Columba, Lutero por Wesley, Wesley por Branham. Mas quando este mensageiro, quando ele desce, quando o Espírito Santo desce, porque este quarto mensageiro é o Espírito Santo. Por que o povo não enxerga o Espírito Santo como um mensageiro? Porque o povo não enxerga a palavra como um mensageiro. A brecha, parágrafo 41, aqui em Apocalipse 10, desce Cristo, o anjo forte, Cristo, o mensageiro. E quando a palavra veio, a árvore estava de pé outra vez. – 453. Qual foi o primeiro? Martinho Lutero, justificação. Qual foi o segundo? João Wesley, pela santificação. Qual foi o terceiro? Pentecostais, com restauração dos dons. O terceiro, ali acima de Wesley, é Branham. É o sétimo anjo terreal, dentro de Laodiceia. É o nome Branham. Qual foi o quarto? Qual foi o quarto? Pergunta o irmão Branham. A palavra. Qual foi o quarto? Meus irmãos, se nós falarmos isso para quase que 100% do povo da mensagem, eles não entendem isso. E não falamos por jactância nossa, não. O quarto mensageiro é a palavra. O irmão Branham diz: qual foi o quarto? Qual foi o quarto? A palavra. O primeiro mensageiro, Martim Lutero, na quinta era, na era de Sardes. O segundo mensageiro, na era de Filadélfia. O terceiro mensageiro. E o quarto mensageiro, a palavra. Agora, onde é que o mensageiro, onde é que a palavra é mensageiro? Na pedra de coroa. Ei, coisa boa! Na pedra de coroa. Então não me venha com essa conversa fiada que João é pedra de coroa. Nem o William Branham é pedra de coroa. Cristo é a pedra de coroa. A palavra é a pedra de coroa.
A coluna de fogo é a pedra de coroa. Os 7 trovões é a pedra de coroa. É quando as eras acabam, é quando o tempo termina. Apocalipse capítulo 10, jurando que o tempo terminou. Quando o tempo termina e a palavra é mensageiro, ele nunca mais pode ser substituído. Ele é mensageiro da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é o líder da igreja, ele governa a igreja. Na pedra de coroa, a liderança não está na mão de William Branham. Na pedra de coroa, a liderança está na mão da palavra, está na mão do Senhor Jesus Cristo. Mas por quê? Porque eles não entendem a expressão palavra. Eles não entendem a expressão logos. Eles não entendem a expressão coluna de fogo. Para eles, a palavra, a coluna de fogo, o Senhor Jesus é um mero figurante nesta história. Não significa nada. Mas para os crentes, para os salvos, para aqueles que foram predestinados, para aqueles que estavam na raiz desta árvore, para aqueles que agora estão na copa da árvore, porque esta árvore, ela não surgiu no ano 2000. Esta árvore, ela surgiu no dia de Pentecostes. Esta árvore teve as suas raízes fincadas no solo no dia de Pentecostes, como ouviu-se um som que veio do céu, como de um vento veemente, e encheu aquela casa, e a coluna de fogo repartiu-se como língua de fogo, e pousou sobre cada um deles. Ali a árvore estava sendo plantada. É a mesma árvore. Não é uma outra árvore. A mensagem é a restauração. Não é a substituição da árvore noiva. É a restauração da árvore noiva. É a mesma árvore. A mesma igreja que irmão Branham viu na visão, que ela era perfeita no princípio. Irmão Branham diz que a voz disse ele, ela passará outra vez. No ministério do 7º anjo, a noiva, a árvore, se tornou perfeita. Produziu frutos. Qual foi o quarto? Qual foi o quarto? A palavra. E quem é a palavra? Cristo. O que é Cristo? A coluna de fogo. E onde ele é o mensageiro? Na pedra de coroa. E pedra de coroa, meus irmãos, pedra de coroa, o único lugar provido por Deus para adoração, irmão Branham. Os pentecostais foram os braços com as obras e os atos, tiveram que ser armênios, tiveram que ser legalistas, porém agora temos chegado à cabeça, porém agora temos chegado ao tempo da palavra, temos chegado ao tempo em que Cristo é o mensageiro, porém agora temos chegado à cabeça, à pedra de coroa, e a pedra de coroa clama graça, graça, graça. 202, o único lugar provido por Deus para adoração, dá uma antiga tradução. 187, ouvi, mas agora vejo. Agora está começando a separar-se o trigo, está começando a aparecer. Esta não é uma era pentecostal. Esta é a era do dia tardio. Esta é a era da noiva. A era onde a palavra é o mensageiro. Não é a era onde William Branham é o mensageiro. A era onde a palavra é o mensageiro. Esta não é uma era pentecostal. Esta é a era do dia tardio. Esta é a era da noiva. A era da noiva, a era da palavra.
A era da noiva é a era do casamento, é a era da união da coluna de fogo com a carne da noiva. É quando Malaquias 4 deve cumprir para seguir o padrão de Deus. Isto é Lucas 17:30 para ser cumprido. O que é Lucas 17:30? Como foi nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. 223, aqui eu não sei o que ler, meus irmãos. Tanta coisa, 223, provando a sua palavra. Note, também, se você quiser ver, 221, quem é o Filho do Homem? A palavra. A coluna de fogo. Que coisa! Provando que é Jesus o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem com Moisés lá no deserto, hoje com Paulo, eternamente, nos dias em que o Filho do Homem haveria de se manifestar. Ele está aqui agora provando não a era de Lutero, não a era de Wesley, não a era pentecostal, não a era de Lutero, não a era de Wesley, não a era pentecostal, não a era batista, presbiteriana. Temos estudado isso e provamos pela história da Bíblia. Mas qual? A era do Filho do Homem. A era do Filho do... E agora, meus irmãos, como é que é um H? Homem. A era do Filho do Homem. A era do Filho do Homem não está em Laodiceia. Por isso esses crentes da mensagem, não, a era não terminou. Não terminou, meus irmãos. Como que não terminou? Ela terminou e ela não termina para poder abrigar os sistemas denominacionais mundiais. Tem que ter um lugar para colocar essa gente. É em Laodiceia. Mas para a noiva, para o sétimo anjo, para aqueles que são representados pelo sétimo anjo, para aqueles que têm a sua identificação na mensagem do sétimo anjo, a era terminou. Terminou quando? Quando a palavra desceu do céu. Quando Apocalipse 10 desceu do céu, ele falou que o tempo terminou. Amém. Ah, o irmão Brando disse que não terminou. Mas é óbvio que o irmão Brando disse que não terminou. Onde é que estão os pentecostais, os batistas, os luteranos, os denominacionais? Estão em Laodiceia. Onde estão os crentes da mensagem? Em Laodiceia. Onde estão os Jones? Em Laodiceia. Onde estão aqueles que contam o tempo, fazem cálculo do tempo? 63, 73, 65, 40 anos passou a geração, foi passou fulano de tal. Agora, não estaria outra geração. Onde está esse povo que conta o tempo? Está em Laodiceia. Mas onde está o povo que já o tempo acabou? Onde está o povo que aceitou a palavra, que aceitou a coluna de fogo, que aceitou o Senhor Jesus Cristo na sua vinda em Apocalipse 10? William Branham foi tomado naquela nuvem, ele subiu além de Laodiceia. Ele disse: temos chegado à pedra de coroa. Ele subiu. Pedra de coroa, conta, meus irmãos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é eternidade. 8 é voltar ao princípio. 8 é voltar ao primeiro outra vez. 8 é voltar ao Éden restaurado. É a revelação do Éden que Adão e Eva tinham e que perderam por ocasião do pecado. Esta palavra foi restaurada outra vez. Ele está aqui agora, provando a era do Filho do Homem. E sabe o que é a era do Filho do Homem? Meus irmãos, é por isso que eles não gostam de nós,
Por isso que nós somos diabo, demônio, Satanás, Lucifer, seja o que for, porque pregar isto faz com que o reino que eles construíram seja ameaçado. Faz com que o reino que eles, a denominação que eles construíram, faz com que os seus muros tremam. Não, escuta, aquilo é um diabo, aquilo é uma serpente, aquilo é um coré. Coré, meus irmãos, essa é a mensagem. Veja o que o irmão Branham diz. O lugar de adoração provido por Deus, pregado no dia 25 de abril de 65, a igreja, coisa boa, eu vou ler um pouquinho antes, 195, no finalzinho do parágrafo, certo? No dia em que o Filho do Homem estiver manifestando. Em outras palavras, o Filho do Homem, o ministério do próprio Jesus Cristo. O Filho do Homem não é o ministério de William Branham. O ministério Filho do Homem é o ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. Que coisa boa! Aí o irmão Branham diz: a igreja passará pela justificação através de Lutero, pela santificação através de Wesley, pelo batismo do Espírito Santo, ou os pentecostais, e prosseguirá. Prosseguirá é subir. Só existe um lugar para ir, que é para cima. Não se prossegue para baixo. A igreja passará por justificação em Lutero, santificação em Wesley, batismo com o Espírito Santo ou pentecostais, e prosseguirá até a perfeição do Filho do Homem, quando esposo, quem é o esposo? A palavra. Quando a palavra, a igreja prosseguirá de justificação de Lutero até santificação em Wesley, até batismo com o Espírito Santo em pentecostais, e prosseguirá até a perfeição do Filho do Homem, quando o esposo e esposa serão as mesmas pessoas. Meus irmãos, é por isso que eles nos odeiam, porque nós cremos nisso. Nós passamos a enxergar isto. Nós passamos a entender que o ministério de William Branham, que o William Branham é noiva. É o ministério da noiva. É o ministério da noiva que tem o assim diz o Senhor. E que o esposo é a coluna de fogo. O esposo é a palavra. Faço uma pergunta. O Filho do Homem é um ministério quando meus amigos, meus irmãos, meus camaradas que me olham assim aqui a gente diz de revesgueio, com medo assim, o Rogério ainda prega o novo nome, Branham. Meus irmãos, esta palavra tem um nome, esta palavra tem um mistério. Ela sempre teve este segredo e precisava revelar este segredo. E ele não pôde revelar até o tempo dos dias da voz do sétimo anjo, quando a sua esposa atingisse a sua estatura completa.
então ele pode revelar o seu segredo através da sua noiva. Coisas que hão de ser, parágrafo 36. Brana é a estatura completa do corpo da noiva. Vocês entendem? Tudo isso aqui é noiva, ó. A noiva é terreal. É o futuro lar do noivo celestial. O noivo é celestial. Esta coluna de fogo é celestial. É o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. A noiva terreal é a que vem da terra, de baixo, meus irmãos. Mas o noivo vem do céu. Quando ele vem com o livrinho, ele vem com aquela revelação. Ele vem com aquela palavra que não pôde ser revelada a Moisés, a Abraão. Aparecia Abraão, Isaac e Jacó, mas pelo meu nome nunca lhes fui perfeitamente conhecido. Ele não pôde revelar esta palavra nem Jesus, porque Jesus também foi terreal. O corpo humano. Vocês entendem, meus irmãos? Agora, quando você vê o céu se abrindo, o anjo forte descendo, trazendo a palavra, não precisa. Ele vem na sua originalidade. Ele vem do que ele é. É aí onde nós vamos saber quem Deus é. Mensagem um guia. No final ele mostra a revelação. Então nós podemos saber quem Deus é. Que coisa, né, meus irmãos? Então a igreja prosseguirá direto até a perfeição do Filho do Homem, quando o esposo e esposa serão as mesmas pessoas. O esposo, para mim, irmão Rogério, para mim, William Branham e a coluna de fogo se tornaram a mesma pessoa na revelação dos selos. Eu creio nisto. Eu creio que foi ali onde a noiva comeu o livrinho. Porque é aí onde marido e mulher se tornam um. Não tem nada de outra pessoa comer o livrinho. Não tem nada de agora nós, os ministros, nós vamos e comemos o livrinho depois do irmão Branham. Isso é uma falácia diabólica. Esse trabalho foi feito nos dias da voz do sétimo anjo, porque comer o rolo é o trabalho da manifestação do Filho do Homem. Por quê? Que passaram a nos odiar, em vez de nos amarem. Porque se a verdade é dita, e a verdade tem que destruir aquilo que nós fizemos de errado, e os homens estão tão apegados com a fama, tão apegados com o dinheiro, coordenados por mulheres, caídos. Porque uma coisa, meus irmãos, é cair. As pessoas acham muitas vezes, o irmão Branham, Deus orientou ele e disse assim, ó, cuidado com fama, mulher e dinheiro. As pessoas acham que cair por mulher é só adulterar, atrair a esposa. Não, meus irmãos, ser mandado por mulher é cair por mulher também. A fama não é ser conhecido pelo ter milhões de seguidores no YouTube. Não, a fama é no círculo onde você vive, da religião que você crê, você é conhecido, famoso. Oh, dinheiro. Não se pode voltar atrás.
não se pode deixar de crer erradamente. Porque o coração está inclinado a desejar a grandeza, a desejar o louvor, a desejar as honrarias. É uma característica diabólica almejar honrarias. O diabo sempre almejou ser honrado, ser louvado, ser ovacionado. Não é verdade? Eu creio que se o diabo estivesse hoje ali, ele ia tirar uma fotografia, ele ia, todo mundo aqui e eu no alto. Tira a foto aí. Você olha a foto assim, que aquele irmão está no alto lá? Subirei acima do pastor que é meu companheiro, acima do pastor que está à minha esquerda, acima do evangelista. Eu subirei, eu. Por quê? Pelos seus frutos, pelas suas atitudes. Mas por que não dar honra à palavra? Por que não reconhecer a mensagem? Por que não reconhecer que quem comeu o livrinho foi o William Branham? Porque ele representa a noiva em Apocalipse 10. Não existe esta sequência versicular de Apocalipse 10, 8 a 11. Apocalipse 10, 8 a 11 ocorre simultaneamente a 10, 1 a 7. Festa das trombetas, o irmão Branham diz, quando o sétimo anjo viu ele descer do céu, quando o sétimo anjo viu o anjo forte descer do céu, ele comeu o livrinho. Ezequiel comeu o livrinho, foi a manifestação do Filho do Homem. Quando o sétimo anjo come o livrinho, é a manifestação do Filho do Homem. E a manifestação do Filho do Homem é quando esposo e esposa serão as mesmas pessoas. Não sai uma esposa de William Branham. Não sai uma mulher de outra mulher. Não existe uma terceira Eva. Esta Eva do último dia, que não cairá, é a Eva representada no sétimo anjo. É a Eva restaurada. O diabo cegou eles não conseguem ver que a noiva surgiu em Lutero, ergueu-se em Wesley, e em Branham a noiva está perfeita outra vez, para que o esposo venha sobre ela. Aí o esposo chama ela de Laodiceia e se torna um com ela. Essa é a recâmara do rei, meus irmãos. É a recâmara do rei. É onde a rainha é chamada a subir. É um lugar secreto da palavra. É um lugar escondido. É o esconderijo do Altíssimo. Aí o irmão Branham revelou, mas não comeu. Nem sabe o que está falando, meus irmãos. Sabe o que é comer, meus irmãos? Volte ao princípio da Bíblia. Eva comeu. O que é comer? Comer é ter um ato sexual. Na expressão mundana, pergunte aí fora o que é comer. Eva comeu do fruto. Ela teve um relacionamento sexual. O profeta comendo o livrinho, no Velho Testamento era uma sombra da noiva e do noivo se unindo. O livro é a palavra, o livro é a coluna de fogo. O livro é o noivo. O livro é o Senhor Jesus Cristo. Quando ele desceu do céu, ele caiu no corpo de William Branham, a noiva, e foi para o ventre da noiva, e engravidou a noiva, para que a noiva possa gerar filhos desta era. Casamento e divórcio 211 a 213. Não somos luteranos, não somos wesleyanos, nem somos pentecostais. Precisamos ser filhos desta era, através da gravidez da palavra. E quando a palavra entrou em Branham, engravidou a noiva, para que nós nascêssemos
para sermos filhos desta era. Não somos laodiceanos. Nós somos frutos da gravidez. Caim era fruto da gravidez de Eva comer do fruto da serpente. Nós somos frutos da gravidez dos 7 selos entrando no ventre de William Branham. Engravidou a noiva, engravidou a igreja. E eu nasci, você nasceu. E por um período de tempo, pode ser que nós estivemos perdidos. Por um período de tempo, pode ser que nós tenhamos sido roubados do ninho da nossa mãe. Nosso ninho lá em cima, no penhasco. Roubado e colocado debaixo da galinha. Em Laodiceia. E por muito tempo, nós vivemos como galinhas. Por muito tempo, nós cacarejamos como galinha. Por muito tempo, nós acreditamos que o William Branham era o noivo. E que de William Branham saía uma noiva. Por muito tempo, nós andamos rastejando em cima do monturo de esterco. Por muito tempo, nós ovacionamos um homem. Por muito tempo. Até que Deus se lembrou de nós. Até que Deus disse, olha, cadê aqueles filhos? Cadê aqueles ovos? Eles estão por aí. Eu preciso dar jeito para que eles possam subir, para que eles possam voar, para que eles possam entender, para que eles possam ser libertos do galinheiro denominacional. Preciso libertá-los das amarras humanas, das interpretações mundanas, de homens carnais, de homens mundanos, apegados ao dinheiro, apegados à fama, apegados às mulheres, mentirosos, enganadores. O Deus deles é o ventre deles, eles amam a barriga cheia, mas eles não amam a palavra, eles não amam a vitória do Senhor Jesus, eles não amam o proclamar da mensagem. Eles não amam a alma das pessoas. Eles amam seus próprios interesses. Por quê? Porque se não amassem seus próprios interesses, creriam que a igreja passaria de justificação, Lutero, santificação, Wesley, e prosseguiria até a perfeição do Filho do Homem, quando marido e mulher se tornam as mesmas pessoas. Eu pergunto a todos os irmãos, até hoje não teve um que conseguiu me dar a resposta. Irmão, manifestação do Filho do Homem é marido e mulher se tornando um. Filho do Homem nós sabemos que ocorreu no ministério do irmão Branham. Não seria ele a noiva e o noivo a palavra, que é a coluna de fogo? É um elemento sobrenatural. A gente não discute a revelação. Que revelação? Você não tem resposta. Você não tem resposta para dar. Irmão, eu casei com isto, eu creio nisso, eu creio em João. Você é um preso, um aprisionado, é uma alma encarcerada que não pode crer na mensagem. Você não pode crer na mensagem pregada pelo irmão Branham. Você não pode crer que Cristo é o mensageiro, porque você está dentro do tempo. Alma encarcerada, crendo em novo nome intelectualmente. É intelectual esta pregação de novo nome, através de João. BRA, é Branham, é intelectual. Com revelação, é vendo a coluna de fogo em William Branham. Aí você vê o noivo e a noiva se tornando as mesmas pessoas. A mesma palavra que fala do noivo, fala da noiva. Ao nascer do sol, 160. Mas então, 7 trovões foi revelado através da noiva, 7 trovões é a palavra. Não, então nós conseguimos compreender agora. Ao que vencer, escreverei sobre ele meu novo nome. Será o nome da noiva, é o mesmo nome do noivo. Aí você consegue entender por revelação.
mais intelectual, carnal. Aí você não saberia se não fosse, você não conhece a história. Você não conhece nada da história, do acontecimento. São homens jactanciosos, soberbos, amantes de si mesmo. Aqui no sul também está cheio de homens assim. Nós, lá em Goiânia, o pastor Joaquim pediu para nos pregar. E aí me veio. Te veio um sopro daquele anjo com uma coroa na cabeça? Martim, me adora, eu sou teu salvador. E me veio, e graças a Deus nós fomos e tomamos agora o livro da mão do 7º anjo. Bobalhão, me desculpe, meus irmãos, bobalhão, tu não sabe o que está falando. Não importa se tu é um ministro famoso que tem 5 milhões de seguidores, seja lá quantos for, não importa o tamanho da sua igreja. Se você diz que vai até o 7º anjo e toma o livro da mão do 7º anjo, você não sabe o que está falando. Você foi enganado pelo diabo e está enganando as pessoas. Sabe o que é tomar o livro? Tomar o livro é chegar nesta coluna de fogo, é ser esta coluna de fogo, é entrar nesta coluna de fogo. E eu creio que isso aconteceu com o 7º anjo. E nós somos ministros do quíntuplo, que temos que estar em companheirismo com ele, ovacionando a palavra. Lá havia 4 grandes profetas. Um deles, 454, a restauração da árvore noiva. Um deles, Martinho Lutero, começou a brilhar uma luz. Isso era uma pequena luz, simplesmente uma pequena força de justificação. Logo veio Wesley, mais forte, santificação. Depois de Wesley veio um mais forte que ele, pentecostal. Brana, na era pentecostal. O batismo com o Espírito Santo em outro grande profeta. Vem, mas no último dia de Malaquias 4, Elias há de vir com a própria palavra. Elias. Isso é Malaquias 4, meus irmãos. Malaquias. Elias há de vir com a própria. E quem é o Elias? 212, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade. O Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. O Elias não é o William Brana. O William Brana é o Eliseu. O Elias é o Senhor Jesus Cristo. O Elias é a coluna de fogo. Elias virá e restaurará. Eu restaurarei, diz o Senhor. Ele é quem restaura. Verterá o coração dos filhos aos pais. Os nossos corações não são convertidos pelo homem, o William Brana. Os nossos corações são convertidos pela coluna de fogo, pelo Elias, pelo Senhor Jesus Cristo. Se nós somos convencidos de nossos pecados para uma conversão através de um homem, nós somos mortais, caídos, defasados, sem graça. Meus irmãos, quantas coisas que se encaixam agora. Meus irmãos, amém, né? Tem mais parágrafo, mais adiante. Pai Celeste, ajuda-nos, Senhor, em nossa maneira de agir, que possamos fazer aquilo que te agrada, no nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um dos nossos irmãos, rogamos uma bênção de libertação a cada um deles, no nome do Senhor Jesus, para que eles possam escapar por suas vidas, Senhor, por suas vidas, porque o julgamento está prestes a atingir o mundo, e eles não conseguem compreender, Pai, a Tua palavra.
Até hoje eles não conseguem compreender. Eles têm a política na mente, são políticos. E a política é do diabo, Pai. Que a Tua palavra possa rasgar os corações dos eleitos, Pai, e libertar aqueles que precisam ser libertos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe nossos irmãos. Muito obrigado pela presença de cada um. Deus abençoe o irmão Sérgio Campão. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Irmão Edilson, pastor Gidielson. Deus abençoe a todos, né? Se Deus quiser, amanhã, pela manhã, a gente assiste, né? O pastor Gidielson também, o pastor Diamantino. O pastor Gidielson tem o seu culto, o pastor Diamantino. Termina o pastor Diamantino, a gente vai lá, o pastor Gidielson. Amém? E vice-versa. Coisa boa, né? Eu gosto mesmo. A maneira que o pastor Gidielson prega, eu gosto. Fica na tela ali, por isso que eu fiquei fazendo assim também. Não tem a mesma tecnologia, pastor, mas está na mensagem, né? Filho do homem é marido e mulher se tornando um. Quer dizer, é a palavra, é a cor de fogo e brana, a noiva. O que o nosso pastor lá quer falar de nós contra? Falar o quê? Nós estamos, não é a nossa verdade, é a verdade da mensagem, é a verdade da Bíblia. Encontramos um erro. E muitas vezes os homens são hipócritas porque eles dizem assim: se encontrar algo melhor, diz para mim que eu vou. Mentirosos. Eu encontrei algo melhor. Nós encontramos algo melhor, não é? Não é que eu encontrei que, agora... Não, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, nós conseguimos voltar para os trilhos. Amém? Coisa boa. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus assim permitir.